governo de Lula nem chegou aos 100 dias e muita gente já lamenta de ter votado no candidato do PT. Uma das mais recentes arrependidas é Alda Fernandes, presidente do Sindicato dos Metroferroviários de Minas Gerais. Ela disse que a categoria se sente traída. Eu jamais esperei que esse dia ia acontecer com a gente. A sensação que eu tive ontem e tenho ainda hoje é de traição. De traição do governo federal. De traição do Lula. Porque eu acreditei nele, a categoria acreditou nele, fizemos campanha, participamos de várias coisas, encontrei muitos companheiros na luta aqui para que ele fosse eleito e foi isso que ele nos deu. Na realidade é uma traição que ele fez com a categoria metroferroviária. O fato dele não receber essa categoria mostrou o quanto ele pouco se importou com a nossa venda. O escritor Paulo Coelho manifestou-se no Twitter. Décadas apoiando Lula, noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do Banco Central, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi eleitores, faz parte, mas não estou vendo o meu voto ter valido a pena. E agora, adianta lamentar, Ana? Não foi por falta de aviso, né, Cris? Então o pessoal já estava pedindo, sobe a plaquinha, aqui, ó, é essa, ó, porque não foi por falta de aviso. Uma coisa que não dá para a gente acusar o Lula é de estelionato eleitoral, porque tudo o que está acontecendo, ele disse que ia fazer de uma maneira ou de outra, ele deu todos os sinais, apesar de alguns tratados de paz, digamos assim, eles foram travestidos, né, com uma roupinha de tolerância, de amor ao mercado, de amor aos oponentes políticos, mas quem tem o DNA do PT, né, de roubalheira, de corrupção, de armação, de uma infinidade de penduricalhos num governo absolutamente voltado para si, para um projeto de poder. Todo mundo sabia que esse terceiro tempo do petismo ele seria o que foi o primeiro tempo, o segundo tempo com Lula e o terceiro tempo com um requinte de crueldade, de revanchismo, de vingança. E hoje nem o próprio Lula consegue esconder isso. Né? A armação do Sérgio Moro, um plano descoberto pela Polícia Federal, meses de investigação, não apenas o Sérgio Moro, né, estava aí na mira dos bandidos, mas outras autoridades também, e ele vai a público e diz que tudo é uma armação do senador Sérgio Moro. Aliás, até hoje, um pequeno parênteses aqui, nenhuma palavra do senhor Rodrigo Pacheco em relação a isso, presidente do Senado. Estamos falando de um senador da República, Sérgio Moro. Nenhuma palavra também por parte de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Né? Bom, fechado parênteses, é inacreditável que as pessoas caíram nesse canto da sereia. Todo mundo sabia. Se voltarmos um pouquinho à fita, Olavo de Carvalho foi chamado de o grande teólogo aí das conspirações e que uma delas seria o Foro de São Paulo. Ora, hoje eles falam do Foro de São Paulo, o próprio Lula, Gleisi, todos eles, né, Dirceu, eles falam do Foro de São Paulo com a boca cheia, porque nós sabemos que o que eles queriam, entrando na presidência, voltando para a presidência do Brasil, era isso, era continuar um projeto de poder além do Brasil, que colocava o Brasil na rota do Foro de São Paulo, mais uma vez, de mãos dadas com as ditaduras que fazem parte do Foro de São Paulo, com ditadores como Daniel Ortega, da Nicarágua, que nós não podemos, fomos censurados também durante a eleição presidencial, de tocar nessa relação ricamente, detalhadamente documentada. Ditadores da África, Venezuela. Então, né, aqueles que fizeram L e se arrependeram, as cartas estavam todas sobre a mesa, só caiu nesse canto da sereia quem, de fato,
anda de mãos dadas com o PT, agora e lá atrás. Silvio Nabarro, a sua opinião. Olha, Cris, eu acho que a Ana toca num ponto central, porque o Lula não é nenhum novato na política, pelo contrário, ao lado de alguns dos seus aliados aí, das famílias Calheiros, Barbalho e companhia, eles retratam o que há de pior de um velho Brasil, né? Um Brasil que a gente, inclusive, no caso dele, Lula, achou que já tinha deixado para trás quando ele foi preso na Operação Lava Jato e todos os escândalos dos governos do PT que ele ajudou e participou e, inclusive, se locupletou, né? Porque tem aí o sítio, tem o triplex e tudo mais. Bom, ou seja, não adianta dizer que está arrependido agora. Em relação a sindicalista e ao Paulo Coelho, não tenho dó de nenhum dos dois. A sindicalista, porque ela apoiou o Lula e apoia o Lula, porque o fato de ter um sindicalista na presidência significa ampliar o seu poder de barganha, mais benefícios e empurrar o patrão contra a parede. No caso, o patrão é o Estado, nesse caso, mas eles fazem isso com as empresas, com a iniciativa privada também. No caso do Paulo Coelho, muito menos. Ele que vá agora às margens do Rio Piedra, sente e chora, e chore. Porque, veja, ele galgou espaços na Academia de Letras e ganhou muito dinheiro com seus livros por ser um intelectual de esquerda, essa gente virtuosa, né? E por conta de tudo isso ficou famoso, ampliou ali o seu leque de participações na própria mídia, inclusive. Então, não tenho dó de nenhum dos dois. Agora, hoje é a sindicalista e o Paulo Coelho. Tem mais alguns nos últimos meses. Seguramente pode apostar que até o final do ano, esse governo não tem 100 dias ainda, até o final do ano, com certeza serão milhões de pessoas arrependidas. É pouco tempo de mandato e muita gente arrependida, hein, Augusto? Mas sem dúvida. Agora, eu não entendi bem porque que a sindicalista lá tá brava com o Lula. Não sei bem o que fez. Agora, como disseram a Ana e o Silvio, esperavam o quê? O Lula era pouco conhecido entre eles. Então, por exemplo, ela se queixa de não ter sido recebida, né, pelo Lula. Mas o Lula não viu ainda todos os 37 ministros. Ele não tem tempo. Tem ministro que ainda não foi apresentado ao Lula. Se cruzar com o cara, não sabe o nome. Não sabe o nome. E quanto ao Paulo Coelho, é fantástica a razão que ele apresenta para ter se decepcionado com o Lula. Que caiu na trampa de um juiz desqualificado. Que se não tivesse feito isso, ainda mereceria a confiança do Paulo Coelho. Ele está dizendo que o Lula é ingênuo. Aí faz sentido. Porque o que tem de espertalhão, gente metida a esperta aí no meio desses arrependidos, é uma grandeza. Ana, voltamos com você. Tem dois pontos que eu queria acrescentar rapidamente. O primeiro é que muita gente aí que se auto-intitula conservador, liberal, né, que não quis aí, não vou mexer com o bolsonarismo, porque o bolsonarismo não é o conservador raiz, não é o conservadorismo raiz, e tentou colocar no mesmo patamar Bolsonaro e Lula e pregou o voto nulo. Não, porque o voto nulo é belo e é moral, e votar nulo nessa eleição não tem problema nenhum. Olha, essa conta é de vocês também. Esse desgoverno, ele faz parte da conta de vocês também. Porque muito além de reeleição do presidente Bolsonaro, o que estava em jogo era a reeleição de um Brasil aí comprometido com o progresso e o Brasil na beira de um precipício, que é o que nós estamos vendo, né? E 90 dias de governo, diante aí de muitos que parecem, né, que se arrependeram de fazer o L, como o Paulo Coelho, o Paulo Eduardo Martins fez um tweet maravilhoso, né, que levanta aí, né, um certo alerta, inclusive nos petistas. Muitos dizem que o Alckmin como vice seria o establishment, o deep state empurrando o Alckmin a posto aí a elevar até a presidência, a ascender a presidência da República, sem de fato conseguir ser eleito. E aí o Paulo Eduardo Martins tuitou isso numa brincadeira aí com o alquimista, né? Começou a alquimia.
e tem muita gente preocupada, né, se de fato o impeachment do Lula já está no radar, inclusive da turma do Alckmin.